Olá, queridos amigos estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, que é um capítulo emblemático. Então ele já começa, no final do capítulo 14, o Paulo e o Barnabé voltaram a Antioquia da Síria, de onde eles haviam saído para fazer a primeira viagem de Paulo. E aí eles relataram, contaram tudo que tinha acontecido com eles naqueles últimos 2 anos, né? Que eles ficaram fazendo a primeira viagem. E aí o Ato dos Apóstolos 15 começa assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, da onde vieram lá os irmãos, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Qual é a questão? Vieram lá de Jerusalém para Antioquia da Síria, que é uma igreja antiga, né? Foi fundada antes do Paulo e do Barnabé saírem na primeira viagem, e aí vieram dizer que esses irmãos que vieram de lá, de Jerusalém, que não são os apóstolos, não são do núcleo mais do núcleo mais evoluído da igreja, né? Igreja aí, o grupo de cristãos. Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Da onde que tirou isso, né? Ou seja, veja bem como é que são as coisas. E são os fariseus convertidos que estão aceitando Cristo, mas eles não conseguem deixar de serem judeus. E aí eles querem que faça toda a observância da lei mosaica e da religião de Moisés, mas o Cristo que veio depois. Isso em parte realmente procede, porque todo mundo era judeu, o próprio Cristo era judeu, os pais do Cristo eram judeus, Maria era judia, estava dedicada ao templo, os pais de Maria eram judeus, o pai de Maria era sacerdote, enfim, né? Então, e o Cristo era judeu e veio e fez todas as referências ao Antigo Testamento. Então, eles estão ainda naquela vibe, meu Deus do céu, né? Então, a gente continua sendo judeu, com tudo que isso significa, e vamos, então, praticar o que o Cristo nos trouxe. Eles não estavam entendendo aquela parte que o Cristo ia lá na sinagoga, pregava no sábado, encontrava com a samaritana na rua, aí judeu não falava com o samaritano, o homem não falava com a mulher na rua, ainda mais não ficava sozinho com ela. Ele ficou fazendo curas aos sábados na sinagoga, mostrando que todos esses preceitos, pelo menos a maioria, principalmente esses que não tinha nada a ver com beneficiar o outro ou a si próprio, não tinham a ver. Mas eles eram fariseus, eles continuavam sendo fariseus. E aí inventaram isso, literalmente, porque isso jamais tinha sido tratado lá, em Jerusalém. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o alto clã, Paulo, começa por aí. A gente está contestando o quê? Filipe vai lá para Samaria, prega, começa a ter conversão.
Aí a igreja de Jerusalém manda para quem para ajudar? Vai Paulo, vai Pedro e João. São os primeiros três, foram os primeiros 4 convidados, só está faltando aí o André e o irmão do Pedro. Né? Os primeiros 4 os apóstolos a serem convidados. 3 estão lá, 3 presenciam aquele povo lá, recebendo o Espírito Santo, não eram circuncidados, não seguiam o judaísmo, e receberam. Foi quando eles ficaram admirados, ainda tinham os neófitos, meia dúzia, que eles carregavam. Depois, mais tarde, acontece na casa de Cornélio, como a gente já estudou aí em capítulos passados, que Pedro estava lá na casa do Simão Curtidor, teve uma visão, aí vieram os empregados e o soldado de Cornélio, o centurião, e levou Pedro até lá. Pedro pregou para eles e os viu receberem o Espírito Santo. Não eram ninguém ali, era circuncidado. E agora apareceram 2 fariseus, 2 no mínimo, que saíram lá de Jerusalém, foram lá na Antioquia, perturbar os irmãos cristãos, dizendo que eles tinham que ser circuncidados. Quer dizer, se eles tinham, todos os convertidos teriam. Então, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, aquela maneira que Lucas tem de falar, né? Não pequena quebraram pau lá, discutiram, e contenda contra eles, os que ficavam dizendo isso, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja outros participantes, né, outros irmãos participantes da igreja, passavam pela Fenícia e pela Samaria, eles estão indo lá para Jerusalém. Que aí eles falam até subindo, fulano vai, eu vou subir, vou lá para Magé, não tem essa gíria? Só que lá, no caso, é verdade, né? Eles estão subindo mesmo. Aí foram passando por esses outros lugares e foram contando a conversão dos gentios convertidos, não são judeus. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Aqueles não estavam os 12 lá, porque eles saíam para pregar e voltavam. Então, os apóstolos, aqueles lá que foram formados até a ida do Cristo, né? Que são 514, eu acho. Estavam lá, não todos, alguns. E aí eles, foram recebidos pela igreja. A igreja, não existe ainda uma igreja, existe uma comunidade cristã. Mas toda vez que fala igreja, porque os judeus ficaram nas sinagogas. A igreja cristã não existe ainda. Não existe, né, nem fisicamente, né? Não tem. Se reúne em casa ou embaixo de alpenas. Aí, e pelos apóstolos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido em Cristo, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro, né, uma figura proeminente, e disse-lhes: irmãos, homens, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Aí está lembrando lá dessa vez que ele foi lá na Samaria e viu, acompanhado do João e do Filipe. Que o Filipe tinha ido primeiro. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Que era até aquela visão que ele teve na casa do Simão Curtidor, que descia aqueles animais que eram ditos impuros, e a voz dizia: pega, mata e come. Não torne impuro o que Deus santificou. Então, assim, a criação de Deus não tem essa distinção. E aí, quando ele vai na casa de Cornélio, ele fala: agora eu estou entendendo aquela visão lá, né? Deus não faz distinção da criação dele, nem de homens, nem de alimentos. Mas, enfim, a gente está estudando e o grupo lá não tinha ainda, não estava escrito, né? Atos dos Apóstolos, não tinha nada escrito. E não fez diferença nenhuma, ele está falando, entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Cerviz é aqui, pondo, né, sobre as costas dos nossos irmãos, essa parte aí nem nós podemos suportar. Duas observâncias ao mesmo tempo. Imagina toda a lei mosaica, que já era difícil de se observar. Para você ser um bom judeu, você tinha que atender a 619 preceitos para ser um bom judeu. E agora teria mais todos do Cristo. Só que uma boa parte desses 619 eram atos externos. Você tem que dar a volta no templo, você não pode andar mais de 2.000 passos no sábado, você tem que ficar parado no sábado sem fazer nada, você tem que ir no templo todo dia, dar uma volta. Eram coisas, maior parte externa. Não tinha nada da lei do Cristo ali. Tanto é que eram fariseus, né? Eles faziam tudo certinho do lado de fora. Assim mesmo, quando não tinha gente olhando, eles davam uma volta em Deus, né? O negócio deles era com Deus. Agora, pois tentais e põe sobre a cerviz, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, segue o Cristo, que está ótimo. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago menor, né? Porque o maior já morreu. Não é o maior, que era irmão do João, evangelista, morreu lá, né? Isso aí que está falando é o Tiago menor. Tomou Tiago a palavra dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simeão relatou como primeiramente Deus, aí ele vai contar, porque eles não tinha livro e eles davam testemunho. Então ele vai corroborar tudo que já foi dito e apresentar novos argumentos. Então ele vai contar e vai inclusive citar palavras de Davi. Conhecidas são a Deus desde que o princípio do mundo todas as suas obras. Aí ele fala: conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, a carne que era sacrificada a ídolo, que ficava lá no altar um tempão antes de ser usada. Então isso era muito mais uma prescrição de saúde pública do que de religião. Da fornicação, que sempre foi um problema, né? De você ter crianças bastardas, mulheres adulteradas, mulheres que eram postas fora do grupo étnico, né?
da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Animais mortos. Aí, então assim, não precisa fazer a circuncisão, mas tem que observar isso aí. Aí, bababá, tem cada cidade. Porque essa frase é maravilhosa. Atos 15, 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E a cada sábado é lido nas sinagogas. Vocês não precisam. Moisés tem quem cuide dele, entendeu? Aí isso é tão verdade. O que você acha que o judaísmo é hoje? 2020 anos depois, não tem lá a sinagoga. Moisés está sendo louvado lá. Olha como é que isso era verdade, né? Moisés tem em cada cidade quem o pregue. Isso é maravilhoso, né? Gente, a gente está daqui para frente, a gente vai pregar o Cristo. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabás, e Silas, homem distinto dentre os irmãos. Né? Aí alguém vai dizer, esse Judas, ele é irmão de José Barsabás, que se candidatou ao lugar de Judas no primeiro capítulo do Atos, no final, quando pede irmãos que se candidatassem, aí tem lá José Barsabás. Mas o moço que disse isso, ele não apresentou prova nenhuma, só um sobrenome igual. Mas poderia pertencer, era cheio de nome e sobrenome igual. Ele poderia pertencer à família sem ser necessariamente irmão do José Barsabás. Isso daí é uma coisa que... É que nem o João Marcos também fala, é o evangelista. Não tem nada comprovado. E Silas era um desses discípulos da segunda hora. Não foi dos 12, mas foi dos 72. Por quê? Porque não tinha nada escrito, em princípio. Aqui até vai ter. Então, ainda, além de enviar o Paulo e Barnabé, que já tinham sido enviados pela igreja da Antioquia para tirar essa dúvida, ainda levaram 2 da igreja de Jerusalém para corroborar e dizer, isso é verdade, nós chegamos à conclusão que vocês não precisam ser circuncidados. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Enviaram uma carta também, uma coisa escrita. Né? Era pergaminho, era couro de algum animal. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, né? Foram os daqui perturbar vocês aí, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento. Eles fizeram isso da cabeça dele, não lhes tendo nós dado o mandamento. Parecendo-nos bem, aí ele conta que a decisão que eles tomaram. Parecendo-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns, enviá-los para aí a gente, além do Paulo e do Barnabé, estamos mandando Judas e enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Aí, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós a não vos impormos mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, e fala vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, comer a carne de sacrifício, do sangue e da carne sufocada e da fornicação, de ficar pulando a cerca, das quais coisas... Aí olha só esse escrito maravilhoso. Das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Eles estão até possibilitando assim, não, mas de repente vocês também não conseguem fazer isso, mas uma vez ou outra está perdoado. É o que está escrito aí, ó, se vos guardardes, se não vos guardardes, paciência.
Mas a orientação era seguir lá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Quer dizer, além deles falarem, depois ainda leram lá o documento, a carta. Né? Que aí a carta, olha só como é que é importante ter material escrito. A carta já ia ficar lá, o material para ser consultado. Daqui a 5, 10 anos, aí falava, olha, não, eu acho melhor vinha lá uns fariseus, sem noção. Ué, não tem ninguém circuncidado aqui? Não, eu vou afiar minha faca que eu já vou começar a passar a faca em todo mundo. Até porque é uma questão logística, né? Logo no início de Atos dos Apóstolos, teve uma conversão de 3 mil pessoas. Primeiro capítulo. Aí depois foram mais 5 mil. E quando fala esses números, se refere aos homens. Não se refere às crianças nem às mulheres. Agora, você já imaginou, naquela época, com aquelas condições de higiene, que uma coisa é você circuncidar o bebê de uma semana. E uma outra coisa é você circuncidar um homem feito. Quer dizer, ia matar metade dos cristãos convertidos, né? E quem é que ia fazer essa circuncisão, né? Enfim, até a circuncisão foi uma coisa colocada. Os judeus acreditam que é a marcação do elo entre Deus e o povo judaico. Mas na época tinha uma grande serventia que era auxiliar na higiene, numa terra que tem pouca água. Então diminuía muito o câncer de colo de útero, né? Hoje nós sabemos disso, né? Diminuía muito o câncer de pênis, diminuía muito as outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas nesse momento aí, né, das coisas, não dava para você querer exigir que todos aqueles milhares de judeus já estavam, os judeus convertidos já estavam circuncidados. Mas assim, esses milhares de gregos, né, que vão se converter, tivessem que fazer circuncisão. Aí, depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Em paz é assim, porque eles raramente recebiam essas visitas, né? Então, fica aí, fica mais um pouco, vamos conversar mais sobre Jesus, conta uma outra passagem. Eles ficaram lá um tempo. Para Lucas indicar um tempo, foi um tempo grande. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Eles iam voltar. Aí voltaram-se para os apóstolos, eram aqueles neófitos e os que acompanharam. Os que acompanharam Silas e Judas. Mas pareceu bem Silas ficar ali. Aí vocês vão entender esse versículo 34. Esse versículo 34, em muitas Bíblias, em muitos evangelhos, não aparece. Porque ele era uma anotação de beira de página, lá no manuscrito, lá no pergaminho. E depois ele foi integrado. Em alguns lugares põem ele no versículo, junto com o versículo 33. No outro bota com 35, mas aqui ele está destacado, que pode aparecer, mas pareceu bem a Silas ficar ali. Vocês vão entender por quê. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. E alguns dias depois, Paulo e Barnabé ficaram lá um ano lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Ou seja, fazer de novo. Ele pensava nesse momento, a inspiração era, porque já se passou bem mais de um ano, a inspiração era voltar e ir visitando as mesmas comunidades de antes para ir reforçando, né, a comunidade cristã e ir fundando, quiçá, outras. É claro que depois vocês vão ver que vai ser uma viagem muito maior que a primeira, né? Tudo intuído lá pelo Espírito Santo.
Quer ver? Aí, para ver como elas estão, né? O Paulo falando com Barnabé, vamos lá, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Aí, o que Barnabé emplaca? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Lembra do João Marcos? Que o Paulo não queria levar nem na primeira vez? Que depois deu um arranca-rabo lá em Perge. O João Marcos voltou. Aqui está como se ele tivesse voltado, porque eu acho também que o Paulo começou a cobrar muito dele. Ele falou, então tá, então já deu, vou embora. Mas era uma coisa séria porque ele voltou para Jerusalém. Ele deve ter se apresentado lá e contado alguma coisa, né? Porque isso não é relatado com tendas. Mas é claro que isso aí circulou, que ele voltou lá e disse, eu saí da viagem. Ele não estava muito sintonizado. Mas o Barnabé, ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé quis emplacar ele de novo. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. Isso é coisa de Lucas, né? Que, na verdade, ele não acompanhou porque teve lá a contenda. Mas o Paulo continuou com Barnabé na primeira viagem. Aí o que aconteceu aqui? E tal contenda houve entre eles, de novo, né? Porque já era a continuação da primeira, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ou seja, Marcos também era de Chipre. O Barnabé era de Chipre. Aí eles foram, que foi por onde começou a outra viagem. Então eles mais ou menos devem ter combinado assim, olha, eu vou lá para minha terra, vou rever meu pessoal, minha mãe, e vou continuar pregando lá, fortalecendo a igreja de Chipre, e tal contenda houve entre eles que se apartaram. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, por isso que Silas ficou, né? Já devia ter uma sintonia. Partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, a comunidade de Jerusalém. Dessa vez ele sai de Jerusalém. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então agora ele vai começar a segunda viagem dele. Dessa vez com o Silas. E o Barnabé e o Marcos estão lá em Chipre. Então o Paulo já vai pular, ele já não vai para Chipre. Ele já vai pegar lá da Antioquia da Panfilha em diante, onde ele tinha fundado também as igrejas e tinha sido chotado, né? Até foi apedrejado, não sei se vocês lembram. Mas lembra que também quando ele voltou, um ano depois, o povo já tinha até esquecido e ele não foi nas sinagogas, ele foi nas igrejas que ele fundou, nas iglésias, nas comunidades cristãs que ele fundou. Foi lá, falou, e lá os sacerdotes, eu acho que nem souberam que ele esteve lá. Que ele ficou lá, né, lembra? E depois, quando ele voltou, ele foi visitando de novo. Agora, esse Marcos aí, o tal do João Marcos, aí alguns dizem que é Marcos o Evangelista, tá? Aí tem um monte de historiador que diz que é e os que dizem que não é. Aí eu peguei lá aqueles mais antigos, eles dizem que não é. E isso aí tem cara que não é, né? Porque ele nem está pronto ainda. Eles vão fazer as pazes mais lá para frente, vai ficar pronto, mas você vê que esse João Marcos, você vê, já passaram mais 2 anos ou 3, porque já voltaram, ficaram lá, e o João Marcos não está pronto ainda, que o Paulo não quer levar ele, tá? Então, aquele Flávio Joséfo, que é um historiador lá do catolicismo, do cristianismo do século I, do II, ele diz que não é, e ele é bem antigo, ele é quase da época desse povo aí, tá? Então a gente vai ficar durante a semana roendo os dedos e aguardando
o capítulo 16 no sábado que vem. Não é uma maravilha? Já estamos no 16. Então, que nós possamos ter uma excelente semana na paz do Cristo e que o Cristo sempre nos acompanhe, agora, hoje e sempre, graças a Deus.